Vem comigo, mas hoje não é para fazer exercício físico. Hoje é pra gente ter um bate-papo, tá joia? Então, se você é aquele tipo de pessoa que coloca um monte de metas, eu vou mudar de vida, é agora. Eu vou parar de comer doce, eu vou fazer atividade física, eu vou começar a correr, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso. E aí depois, no início, vai muito bem, depois vai desanimando, vai ficando mais desanimado, e aí vai descambalachando, e aí quando vê, acabou, parou no meio do caminho, né? Isso é comum? É comum. Isso já aconteceu comigo incontáveis vezes. Mas eu quero conversar sobre isso com você. Eu lembro de quando eu tava tentando passar no vestibular. Eu vim de escola pública. E assim, as escolas que eu estudei, assim, não tinha muito conhecimento, sabe? Eram escolas que assim, eu não aprendi muita coisa. Então, pra eu poder adquirir conhecimento suficiente para poder passar no vestibular, numa universidade federal, eu tive que fazer cursinho na natureza. Eu tive que fazer cursinho, né? E no cursinho eu me sentia muito inferior. Por quê? No cursinho tinha várias pessoas que estudaram em escola particular, que tiveram um poder aquisitivo muito melhor do que o meu, que tinha conhecimento, que sabia falar várias línguas e isso e aquilo. E eu me sentia um peixe fora d'água. Eu lembro que quando o professor começava a ensinar uma matéria básica, aí eu tava ali naquele básico, e aí eu ficava naquele básico, aí o básico daquilo ali me dava uma dúvida, a dúvida daquele básico me dava outra dúvida, e aí passava 2 semanas eu ainda tava naquilo ali, e o professor já tinha avançado uns 4 capítulos da apostila, e eu ainda tava tentando entender aquele conteúdo básico ali do primeiro módulo. Então eu passei muito aperto com relação a isso. Eu tive uma ideia linda e maravilhosa, uma ideia genial. O que eu faço? Bom, eu faço 6 horas de cursinho, né? Depois eu chego em casa e aí eu vou estudar até meia-noite, né? Porque assim, eu vou estudar 18 horas por dia e tá tudo bem. É uma ideia maravilhosa, porque aí eu vou conseguir apanhar essas pessoas do cursinho, que também são meus concorrentes, e aí vai dar tudo certo, vou passar em primeiro lugar. Uou, basicamente isso. E aí aconteceu, eu saía do cursinho, chegava em casa, né, tinha que pegar ônibus, então demorava 1 hora para poder chegar em casa. Às vezes eu chegava em casa, se o almoço não estivesse pronto, eu tinha que fazer almoço, tinha que fazer as minhas coisas, tomar banho, e aí eu começava a estudar, e aí me dava sono, eu tirava um soninho da tarde, acordava de noite, mas assim, dava tudo errado, sabe, tudo errado, às vezes chegava uma visita, sabe, tudo dava errado, tudo era motivo para eu não estudar naquele dia, para não conseguir pegar nas apostilas, e aquilo ia virando uma bola de neve, porque eu anotava no meu caderninho que eu tava devendo, né, e aí virou uma dívida impagável, nem se eu ficasse 365 dias sem dormir estudando, eu conseguiria dar conta de pagar aquela dívida. E aí veio a época da prova, né, do Enem, não consegui passar. E aí falei, ano novo, vida nova, vou fazer o cursinho de novo. E agora eu vou passar. Por quê? Eu acho que o tempo que eu coloquei não foi o suficiente. Eu preciso estudar sábado e domingo também. E aí, do ano inteiro, assim, se eu conseguir estudar, sei lá, um mês, foi muito. Porque sempre acontecia alguma coisa, eu nunca dava conta de estudar aquilo tudo que eu colocava pra me estudar. E eu ia me sentindo cada vez mais burra, eu ia me sentindo cada vez mais incapaz, e aí virava aquela bola de neve e eu ficava muito mal, muito mal. E aí um dia eu peguei e falei assim, você quer saber? Eu vou fazer o seguinte, já que eu não tô estudando nada, né, e assim, era muito frustrante, eu vi que às vezes o professor perguntava assim, sei lá o que, porque esse tipo de célula é... Aí todo mundo respondia em coral, eucarionte. Então assim, o quê? Entende? Eu não sabia. E a impressão que eu tinha é que eu era pior da turma, que eu tava muito inferior e que todo mundo tava por dentro do que tava acontecendo e eu literalmente estava um peixe fora d'água. Então aí vinha esse sentimento, mais o sentimento de não estar estudando, mais o sentimento de mais um ano sem passar no vestibular, de estar envelhecendo e não estar conquistando o que eu queria e tudo mais, sabe? Então veio um balde de culpa, nem é balde, é uma caixa d'água inteira de culpa, sabe? E aí, um dia, falei, Deus me ajuda, porque assim, eu sozinha, minhas ideias geniais não estão dando certo. Minhas ideias geniais não estão sendo tão geniais assim, porque eu não tô passando. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, olha, aconteça o que acontecer, de segunda a sexta, veja bem, de segunda a sexta, para quem tinha colocado que ia estudar todos os dias da semana, todo o tempo, sem respirar, eu vou estudar 4 horas. E aí eu planejei as matérias que eu ia estudar às 4 horas, né? Era muita matéria, mas eu dividia entre segunda e sexta e tal. E aí o primeiro dia eu consegui. Olha, que interessante. Aí eu fiquei com aquela consciência assim, nossa, mas foi pouco, né? Mas eu consegui. Segundo dia, consegui também. Terceiro, nossa, eu consegui. E aí os dias foram passando e aquilo foi virando uma rotina, porque eu coloquei algo que era inferior ao que eu conseguia, mas que na minha cabeça não pesava tanto. Eu coloquei 4 horas. Eu não coloquei 8 horas, eu não coloquei 10 horas de estudo. Eu coloquei 4, só 4. E aí, à medida que o tempo foi passando, além dessas 4 horas que eu estudava,
eu ficava mais. Aí tinha dias que eu ficava 8 horas direto estudando, porque eu queria. Dava as 4 horas, eu riscava a folha assim, ok, sabe? E aí dava aquela sensação de adrenalina, aquela coisa boa, aquela, ai meu Deus, eu consegui, tô livre. E aí, por prazer, eu, não, mas esse assunto aqui tá interessante, deixa eu continuar. E foi assim que eu consegui criar uma rotina de estudo que de fato funcionou pra mim e que de fato me fez passar no vestibular, né? Não só no vestibular, mas no ano que eu fiz isso, eu passei no vestibular, eu passei em curso técnico, eu passei numa faculdade também pelo ProUni, Pronatec, nem lembro. Mas enfim, eu passei numa outra faculdade aí também sem pagar. E assim, mas por quê, né? Por quê? Porque eu decidi fazer as coisas aos poucos. Eu tirei toda aquela ansiedade de já querer estar lá no final, sabe? Pra poder me concentrar no aqui e agora e falar, eu vou fazer pouco, mas pelo menos eu vou fazer, porque é isso que conta. O que conta não é você acordar todo dia, 5 horas da manhã, fazer uma corrida de 1 hora e depois ir fazer musculação e fazer pilates de tarde, isso e aquilo. Porque vai ter dia que você não vai conseguir. É uma rotina muito pesada. O que conta é você fazer pouco, mas fazer bem feito todos os dias, entende? Não importa se você vai fazer 1 hora de pilates ou se você vai fazer 15 minutos, se você vai fazer 1 hora de musculação ou se você vai fazer meia hora de musculação. O importante é você fazer algo que caiba dentro da sua rotina, entende? Então, por mais que você veja aqui no YouTube, nas redes sociais, o pessoal falando, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho essa rotina, eu tenho a outra. Talvez não vai caber para você, entende? Por causa do seu tempo, do seu trabalho, das coisas que você faz ou das coisas que você deixa de fazer durante o seu dia, das coisas que são prioridade ou que não são para você. Então, o que eu quero deixar de recado para você é o seguinte: você tem a sua rotina, cada pessoa tem a sua rotina, mas independente dela, você pode criar uma rotina de exercício físico para cuidar da sua saúde, que você tem que investir na sua saúde. Mas você não precisa começar loucamente, colocando muito tempo. Você pode começar com pouco tempo, tá? E aí depois, à medida que você for consolidando esse novo hábito, você pega e amplia isso aí já começa, vou colocar uma corrida porque eu achei legal, achei bacana, achei que cabe. Mas não vou correr todo dia não, vou correr uma vez na semana, entende? E aí você vai se conhecendo e aí você vai dosando melhor essas atividades durante o seu dia a dia, tá? Mas o importante é você começar aos poucos, tá joia? Então é isso. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você e que eu possa te ajudar de alguma forma com ela, que eu possa ter te ajudado, né, de alguma forma com ela. Então é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!